diretoria de passageiros, o comandante que nos fala. Tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa, realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos esperando de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e porque não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Pessoal, tripulação preparada para o pouso passado. Imagine entrar em um avião para uma viagem comum. Um voo doméstico, daqueles que fazem várias escalas, embarcam passageiros em uma cidade, desembarcam em outra, seguem viagem e repetem tudo novamente. Nada parecia fora do normal. Era domingo, dia 3 de setembro de 1989. O Brasil acompanhava futebol, famílias viajavam, aeroportos funcionavam em ritmo normal. E um Boeing 737 da Varig cumpria mais uma rota comercial pelo país. Mas aquele voo entraria para a história da aviação brasileira por um motivo assustador. O avião não explodiu no ar, não enfrentou uma tempestade devastadora, não foi derrubado por uma falha mecânica catastrófica. Ele simplesmente se perdeu. Um Boeing 737 com dezenas de pessoas a bordo voando sobre o Brasil acabou seguindo para a direção errada. E quando a tripulação percebeu que havia algo errado, já era tarde demais. O combustível começou a acabar. A noite caiu. Lá embaixo não havia aeroporto, não havia cidade, não havia pista. Somente a imensidão escura da floresta amazônica. E então, no meio da mata, o comandante precisou tomar uma decisão desesperada: pousar um Boeing em plena selva. Essa é a história real do voo Varig 254. Um caso em que um detalhe aparentemente pequeno ajudou a mudar o destino de 54 pessoas. E quando você entender o que realmente aconteceu, talvez a única pergunta possível seja: peraí, como assim? Muito bem, eu sou o Cris e é um prazer ter você novamente em nosso canal. Ative o sininho, curta, compartilhe e se inscreva para não perder conteúdos como esse. O voo Varig 254 era uma rota doméstica regular. Ele partia de São Paulo, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino final a Belém, no Pará. Mas não era um voo direto. Naquele tempo, algumas rotas faziam várias escalas pelo caminho. O avião ia parando em diferentes cidades, embarcando e desembarcando passageiros. A rota daquele dia previa escalas em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz e Marabá, antes do trecho final até Belém. Era o tipo de voo cansativo, longo e cheio de paradas. Para os passageiros podia ser apenas mais uma viagem. Para a tripulação, era mais uma operação de rotina. O avião era um Boeing 737, uma aeronave muito utilizada na aviação comercial da época. O prefixo era PPVMK. A companhia era a Varig, uma das maiores e mais respeitadas empresas aéreas do Brasil naquele período. E tudo começou normalmente. O voo saiu de Guarulhos pela manhã, fez as suas primeiras escalas.
Passou por Brasília, onde houve a troca da tripulação. Seguiu para Imperatriz, depois para Marabá. Até ali nada indicava que aquele avião terminaria o dia perdido sobre uma área remota da Amazônia. Mas foi justamente depois de Marabá, no último trecho da viagem, que o destino do Varig 254 começou a mudar. O trecho Marabá-Belém deveria ser relativamente simples. A duração prevista era cerca de 50 minutos. O avião deveria decolar de Marabá e seguir em direção ao norte, rumo a Belém. Só que ele não foi para o norte, ele foi para o oeste. E esse detalhe mudou tudo. Para entender melhor o acidente do voo 254, precisamos falar de um detalhe técnico, mas de forma simples. Em um voo, a tripulação segue informações de navegação. Uma delas é o rumo, ou seja, a direção que o avião deve seguir. Imagine uma bússola, norte e sul, leste e oeste. Cada direção pode ser representada por graus. O norte está perto de 000 ou 360 graus. O leste fica perto de 0,90 graus. O sul, 180 graus e o oeste, 270 graus. E no caso do trecho Marabá-Belém, o rumo correto era aproximadamente 0,27 graus. Ou seja, um rumo apontando para o norte, levemente inclinado para o leste. Mas no plano de voo computadorizado da época, esse rumo aparecia como 0,270. Esse zero final indicava uma casa decimal, 0,27,0 graus. O problema é que para uma aeronave como aquele Boeing 737, que não utilizava aquele tipo de leitura, o zero final deveria ser desconsiderado. O rumo deveria ser lido como 0,27, mas a tripulação interpretou como 270. E 270 graus não aponta para Belém, aponta para o oeste, para dentro do Brasil. Uma direção completamente diferente. Parece inacreditável. Mas é exatamente aí que esse caso se torna perturbador, porque não foi apenas um erro, foi uma cadeia de falhas, uma mudança no formato do plano de voo, uma interpretação equivocada, uma checagem que não corrigiu o problema, uma rota aparentemente simples, um céu com pouca referência visual e uma confiança perigosa de que tudo estava sob controle. O Boeing decolou de Marabá às 17h35, aproximadamente, para um voo que deveria durar menos de uma hora. Mas ao invés de seguir para Belém, ele começou a se afastar do destino. A cada minuto, o avião se distanciava mais. A cada quilômetro, o erro ficava maior e ninguém a bordo percebeu. E dentro da cabine, os pilotos acreditavam estar indo para Belém. Na cabine de passageiros, as pessoas talvez esperassem apenas o aviso de pouso. Alguns deviam estar cansados depois de tantas escalas. Outros talvez olhassem pela janela, vendo a luz do fim de tarde desaparecer. Era um domingo, muitos passageiros só queriam chegar ao destino. Mas o tempo passou e Belém não apareceu. O voo, que deveria durar cerca de 50 minutos, começou a se alongar. A tripulação tentou o contato com o controle de Belém, mas a comunicação era difícil. Isso por si só já era um sinal de alerta. Se o avião estivesse realmente próximo a Belém, a comunicação deveria estar melhor. Além disso, a cidade não aparecia. As referências visuais não batiam. O cenário lá fora não confirmava a rota. Só que, naquele momento, a tripulação ainda não parecia compreender completamente a gravidade da situação. Um dos pontos mais assustadores dessa história é que o avião continuou voando por muito tempo na direção errada. Em vez de admitir rapidamente que estavam perdidos e pedir ajuda clara, a tripulação tentou entender sozinha aonde estava. E quanto mais o tempo passava, mais o combustível era consumido. A Amazônia é imensa. Vista do alto, principalmente à noite, ela pode se transformar em um oceano obscuro, sem referência, sem luzes, sem pista, sem saída. E aos poucos, o que era apenas um atraso virou uma emergência. O Boeing 737 estava longe do aeroporto de destino. Não havia uma rota segura definida, e o combustível diminuía, e a noite já tomava conta da região. E quando um avião começa a se perder, existem procedimentos.
pedir auxílio, informar a posição estimada, usar referências de navegação, buscar aeroportos alternativos. Mas no caso do voo 254, a situação foi se agravando. A tripulação tentou se orientar usando sinais de rádio, referências visuais e contatos indiretos com outros voos. Houve comunicação com outras aeronaves da Varig que serviram como ponte para tentar contato com órgãos de controle, mas o tempo perdido foi fatal. O avião que deveria estar se aproximando de Belém estava em uma região completamente diferente. Segundo informações divulgadas sobre o acidente, depois de horas voando, o Boeing acabou ficando sem combustível e caiu em uma área de mata ao norte de São José do Xingu, no Mato Grosso. Agora pense no desespero dentro da aeronave. Primeiro, o atraso. Depois, talvez, o aviso da tripulação e, em seguida, a percepção de que havia algo muito errado. Um Boeing não ficaria simplesmente circulando no céu sem motivo. Os passageiros devem ter começado a perceber o som dos motores, a tensão dos comissários, a demora, a ausência de luzes de cidades pela janela. E então, em algum momento, a verdade ficou impossível de esconder. O avião estava em estado de emergência. O combustível estava acabando e não havia aeroporto à vista. Na aviação, pane seca é uma expressão que causa arrepios. Significa que o avião ficou sem combustível e quando isso acontece, os motores param. E um avião comercial como o Boeing 737 pode planar por algum tempo, mas ele não foi feito para pousar em qualquer lugar. Ele precisa de pista. Precisa de espaço, precisa de controle. E na noite de 3 de setembro de 1989, o Varig 254 não tinha nada disso. Lá embaixo só via a floresta, árvores, escuridão, o terreno irregular. E o comandante precisava fazer uma escolha, quase impossível. Sem motores, o avião passou a depender da habilidade da tripulação e das condições do momento. A decisão foi realizar um pouso forçado na selva. Tente imaginar a cena. Dentro do avião, pessoas sentadas, agarradas aos apoios, talvez rezando, talvez em silêncio absoluto. Algumas sem entender exatamente o que estava acontecendo, e outras percebendo que aquele poderia ser o fim. Lá fora não havia pista iluminada, não havia bombeiros esperando, não havia torre de controle, só a mata. E o Boeing desceu. As árvores se aproximaram e então veio o impacto. A aeronave atingiu a floresta, abrindo o caminho pela vegetação, e o choque destruiu o avião. Em poucos segundos, uma viagem comum se transformou em uma tragédia no coração da Amazônia. Das 54 pessoas a bordo, 12 morreram em decorrência do acidente e 17 ficaram gravemente feridas, segundo o levantamento citado pelo UOL com base nas informações do CENIPA. Mas para os sobreviventes o pesadelo ainda não tinha terminado. Na verdade, ele estava apenas começando. Depois do impacto veio o silêncio, um silêncio estranho, o tipo de silêncio que aparece depois do caos. Havia feridos, havia mortos, havia pessoas presas, assustadas, desorientadas, estava escuro. A aeronave estava destruída e ninguém sabia exatamente aonde estavam. Esse é um dos aspectos mais dramáticos do caso. O avião não caiu perto de uma cidade grande, não caiu ao lado de uma estrada, não caiu em uma área de fácil acesso. Ele caiu no meio da mata. E como a rota estava completamente errada, as equipes de busca também não sabiam aonde procurar. Os sobreviventes estavam isolados, sem comunicação eficiente e sem atendimento médico imediato, sem saber quanto tempo levaria até alguém encontrá-los. A queda já havia sido terrível, mas a espera na selva trouxe outro tipo de sofrimento. Feridos precisavam de socorro, pessoas estavam com dor. Havia medo de animais, medo da noite, medo de que ninguém os encontrasse, medo de morrer ali depois de já ter sobrevivido ao impossível. Alguns sobreviventes decidiram fazer algo extremo, caminhar pela mata em busca de ajuda. E de acordo com relatos históricos do caso, 4 ocupantes caminharam por dezenas de quilômetros até chegar a uma fazenda, de onde foi possível avisar a localização aproximada dos destroços. Pense nisso.
Depois de sobreviver a uma queda de avião, feridos, exaustos em uma região desconhecida, algumas pessoas ainda precisaram enfrentar a floresta para tentar salvar os outros. Isso transforma o caso do voo 254 não apenas em uma tragédia aérea, mas também em uma história de resistência humana. A cada hora que passava, a chance de sobrevivência diminuía, mas eles resistiram. Quando finalmente as informações chegaram às equipes de busca, a localização ainda era difícil. A floresta não facilita nada. Do alto, os destroços podem se confundir com a mata. O acesso por terra é complicado, o tempo pesa contra. Segundo o registro sobre o acidente, os primeiros resgates só ocorreram dias depois da queda. Para quem estava esperando na selva, cada minuto devia parecer uma eternidade. O barulho de uma aeronave de busca no céu deve ter sido como ouvir a própria vida chamando de volta. Imagine a cena dos sobreviventes tentando chamar a atenção, acenando, gritando, tentando mostrar que ainda estavam vivos. E o resgate do Varig 254 marcou profundamente a memória dos envolvidos, porque não se tratava apenas de encontrar um avião desaparecido. Tratava-se de chegar a pessoas feridas, traumatizadas, que tinham passado dias entre destroços, morte, dor e incerteza. O acidente deixou marcas físicas e emocionais para os sobreviventes, para os familiares das vítimas, para os profissionais de resgate e para a aviação brasileira. Mas a grande pergunta ainda precisava ser respondida: como um Boeing 737 em uma rota comercial, com tripulação treinada, pôde seguir por tanto tempo na direção errada? Após o acidente, a investigação buscou entender a sequência de acontecimentos, e o que surgiu foi uma cadeia de fatores. Não foi uma única falha isolada, foi uma soma. O plano de voo computadorizado tinha um formato que podia causar confusão. O rumo correto, 0,27 graus, aparecia como 0,270. E o comandante interpretou como 270 graus. O copiloto não corrigiu a leitura. O avião seguiu para o oeste. A tripulação demorou a perceber que algo estava errado. E quando percebeu, não conseguiu se reposicionar de forma segura. Além disso, houve falhas de monitoramento e comunicação. O UOL resume que, segundo o relatório do CENIPA, a representação gráfica do plano de voo era inadequada. Houve falta de planejamento e conferência, e também dificuldade de visualização de referências por causa de névoa seca e do pôr do sol. Esse ponto é muito importante porque acidentes aéreos raramente acontecem por um único motivo. Eles geralmente são resultado de várias camadas de proteção que falham uma após a outra. Uma conferência que não é feita, um alerta que não é percebido, uma comunicação que não acontece, uma dúvida que não é verbalizada, uma informação mal interpretada, e quando todas essas camadas falham ao mesmo tempo, a tragédia aparece. No voo 254, o erro de rumo foi o início, mas não foi o único fator. Se a tripulação tivesse desconfiado mais cedo, se a comunicação tivesse sido mais objetiva, se o plano de voo fosse menos ambíguo, se o monitoramento em solo tivesse identificado o atraso e questionado, talvez o desfecho fosse outro. Mas na aviação talvez não salva vidas depois do acidente. Ele serve apenas para ensinar o que nunca mais pode ser repetido. Existe uma história muito repetida sobre o voo 254. Muita gente ouviu dizer que os pilotos teriam se distraído ouvindo um jogo de futebol entre Brasil e Chile. E esse jogo realmente aconteceu no mesmo dia. Era uma disputa importante das eliminatórias da Copa do Mundo de 1990. Mas é preciso ter cuidado, nem tudo o que se repete vira verdade. E o caso ganhou muitas versões ao longo dos anos. Algumas misturam fatos reais com boatos. Outros simplificam uma investigação complexa como se tudo tivesse acontecido por um único motivo. O que aparece como fator central nas fontes técnicas é a interpretação errada do rumo e a sequência de falhas operacionais e de monitoramento. Então, para contar essa história com responsabilidade, é melhor evitar transformar o acidente em uma caricatura. Não foi simplesmente um avião que caiu por causa de futebol.
Foi uma tragédia causada por um conjunto de erros humanos, falhas de procedimento, comunicação insuficiente e um detalhe de documentação que induziu a confusão. E é justamente isso que torna a história assustadora, porque ela mostra que grandes tragédias podem começar com pequenos detalhes. Um zero, uma leitura, uma confirmação feita sem perceber, um atraso que ninguém questionou a tempo e de repente 54 pessoas estão em um avião perdido sobre a Amazônia. Depois do acidente houve consequências. Os pilotos sobreviveram, mas a investigação e os processos posteriores colocaram a responsabilidade da tripulação no centro do debate. Segundo a reportagem do UOL, ao final da investigação criminal, os pilotos foram condenados, mas a pena foi convertida em multa e punição alternativa. Esse tipo de caso sempre provoca discussões difíceis. De um lado, há as vítimas e famílias que querem respostas. Do outro, há a complexidade de um sistema em que pessoas, empresas, equipamentos, documentos e órgãos de controle interagem. É fácil, olhando de fora, apontar apenas um culpado. Mas a investigação de acidentes aéreos costuma buscar algo maior, entender como o sistema permitiu que o erro chegasse tão longe. Porque o objetivo principal não é apenas punir, é evitar que aconteça de novo. E o Varig 254 trouxe lições importantes sobre treinamento, sobre padronização, sobre clareza em documentos, sobre comunicação entre pilotos, sobre a importância de questionar quando algo não parece certo, sobre humildade operacional. Na cabine de um avião, uma dúvida precisa ser falada, uma informação precisa ser conferida, um erro precisa ser admitido cedo, porque o céu não perdoa orgulho e o combustível não espera. O acidente do voo 254 se tornou um dos casos mais estudados da aviação brasileira. Ele é frequentemente lembrado quando se fala em fatores humanos. Na aviação, fatores humanos envolvem comportamento, atenção, comunicação, tomada de decisão, pressão, rotina, treinamento e trabalho em equipe. Muitas vezes o avião está funcionando. O tempo não é extremo, a tripulação é experiente, mas o erro acontece na interação entre pessoas, procedimentos e informações. O voo 254 mostra como um dado mal interpretado pode se transformar em uma cadeia fatal. Mostra também a importância do CRM, ou Gerenciamento de Recursos de Cabine. Em termos simples, CRM é a ideia de que a segurança depende de uma comunicação eficiente entre os membros da tripulação. O copiloto precisa ter espaço para questionar, o comandante precisa ouvir, as tarefas precisam ser divididas e as decisões precisam ser verificadas. Na cabine, hierarquia não pode calar a segurança. Se algo parece errado, precisa ser dito. Se a rota não bate, precisa ser checada. E se o tempo de voo passou do previsto, isso não pode ser tratado como detalhe. O Varig 254 é uma lembrança dura de que, na aviação, rotina demais também pode ser perigosa. Porque quando tudo parece simples, a atenção pode baixar, e uma rota considerada fácil pode esconder uma tragédia. Por trás de todo o acidente aéreo existem números: 54 pessoas a bordo, 12 mortes, 17 feridos graves, 42 sobreviventes. Mas números não contam tudo. Cada passageiro tinha uma história. Alguém estava voltando para casa, alguém ia trabalhar, alguém encontraria família, alguém talvez estivesse fazendo aquela viagem pela primeira vez. Ninguém embarca em um avião imaginando que vai terminar a noite no meio da selva. E esse é o lado mais humano e mais doloroso dessa história. Quando falamos "o avião se perdeu", parece quase uma frase simples, mas dentro daquele Boeing havia medo. Havia gente sentindo o impacto. Havia sobreviventes chamando por ajuda. Havia familiares esperando no aeroporto sem entender o porquê o voo não chegava. Havia pessoas que sobreviveram à queda, mas precisaram resistir por dias. Havia feridos com sede, com dor, calor, insetos, mata fechada, escuridão. E havia a pergunta que devia ecoar na mente de todos: como isso aconteceu?
Essa pergunta é o coração do caso. Como um voo comercial, em uma empresa respeitada, em uma rota conhecida, terminou daquele jeito? A resposta é incômoda, porque não envolve uma grande explosão cinematográfica. Envolve algo muito mais real, um erro humano, um documento confuso, um sistema que não barrou o erro e decisões que demoraram demais. Talvez o momento mais assustador do voo tenha sido aquele em que a tripulação finalmente percebeu que não havia mais solução. Quando o combustível acaba, não existe milagre. O avião precisa descer, e não há pista, ele desce aonde for. Imagine o comandante olhando para frente, vendo apenas a escuridão, o copiloto lidando com instrumentos, comunicação, tensão, os comissários tentando preparar os passageiros e os passageiros ouvindo instruções de emergência, cabeça abaixada, corpo protegido, cintos apertados, objetos soltos virando ameaça, o barulho do vento, a queda de potência e o silêncio dos motores. Esse detalhe é aterrorizante. Em um avião estamos acostumados ao som constante das turbinas. Quando esse som desaparece, a sensação deve ser indescritível. E o Boeing se torna um planador pesado, sem pista, sem luz, sem certeza. E então a selva vem ao encontro do avião. O impacto não foi apenas físico, foi histórico. O Varig 254 entrou para a memória nacional como um dos acidentes mais impressionantes da aviação brasileira. Não apenas pela queda, mas por ter se perdido, por ter voado para o lado errado, por ter mostrado que a tecnologia sem a devida interpretação também pode enganar. O caso do voo 254 nos deixa com uma pergunta incômoda. Quantas tragédias começam com algo pequeno? Uma vírgula, um zero, uma leitura apressada, uma confiança excessiva, uma demora para pedir ajuda. Na vida comum, um erro pequeno pode ser corrigido. Na aviação, dependendo do contexto, ele pode ganhar proporções enormes. O voo 254 não é apenas uma história sobre um avião que caiu. É uma história sobre como os sistemas precisam ser desenhados pensando na possibilidade de erro humano. Porque seres humanos erram, mesmo treinados, mesmo experientes, mesmo bem intencionados. E é por isso que a aviação moderna trabalha com redundância. Checagens, procedimentos, comunicação padronizada, treinamentos constantes, investigação, aprendizado. Cada acidente deixa cicatrizes, mas também deixa lições. E quando essas lições são levadas a sério, elas salvam vidas no futuro. No dia 3 de setembro de 1989, o voo Varig 254 saiu de São Paulo com destino a Belém. Era para ser apenas mais uma viagem, mas no último trecho, entre Marabá e Belém, um Boeing 737 tomou o rumo errado. E o que deveria ser 0,27 graus foi interpretado como 270. O avião seguiu para o oeste. A cidade de destino nunca apareceu. E o combustível acabou. 54 pessoas foram lançadas em uma das histórias mais dramáticas da aviação brasileira. 12 morreram em decorrência do acidente. Outros sobreviveram à queda, à mata, à espera e ao medo. E o Brasil ficou diante de uma tragédia difícil de aceitar, porque ela não começou com uma explosão, não começou com sabotagem, não começou com um raio, começou com uma leitura errada. Um pequeno detalhe, um zero, uma rota e uma sequência de falhas que ninguém conseguiu interromper a tempo. O voo Varig 254 é lembrado até hoje porque ele mostra uma verdade dura. Às vezes, o desastre não acontece de uma vez. Ele vai sendo construído minuto a minuto e quando alguém finalmente percebe, pode não haver mais pista para pousar. E essa foi a história real do Boeing da Varig que se perdeu na Amazônia. E agora eu te pergunto, foi apenas um erro humano? Foi falha da empresa? Foi falha do sistema? Ou foi uma combinação assustadora de tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de histórias reais, mistérios e casos inexplicáveis e tragédias que parecem impossíveis, se inscreva no canal, porque aqui a gente sempre vai atrás da pergunta que não quer calar. Pera aí, como assim?